Bem, agora nós vamos trabalhar com a parte de efeitos e aqui no banco de imagens, pasta pessoas, vamos abrir a imagem crianças, ok? Você vai precisar treinar o seu olhar técnico e apurado para perceber que algumas imagens às vezes estão fora de foco, né? Essa aqui está levemente fora de foco. E o Photoshop ele oferece uma série de recursos para você melhorar o foco. Mas uma coisa tem que ficar bem clara: não existe como salvar uma imagem muito fora de foco. Não tem milagre. Mas assim, quando está levemente, né? Às vezes você dá uma tremidinha, então dá para arrumar. Muito bem. Primeiro, vamos dar uma passada aqui pelo menu filtros. Tem vários filtros que eu não vou comentar. Por quê? Por exemplo, aqui na galeria de filtros, basta você ir clicando e visualizar o que acontece com o efeito. Não tem o que eu dizer aqui. E você pode brincar aqui com os controles, né, e perceber se você quer maior ou menor intensidade. Enfim, não vou falar desses filtros, mas vou falar daqueles que serão bem necessários. Então primeiro vamos começar com o filtro de nitidez, né? Eu tenho vários. Eu tenho esses aqui de baixo que são bem simples, e tenho esses dois aqui que tem mais detalhes, né? Então, por exemplo, tornar nítido, ele já dá uma melhoradinha no foco. Se você der Ctrl Z, você percebe que é uma mudança sutil. Filtro, tornar nítido. Eu sugiro que você trabalhe com esse aqui, aplicação inteligente de nitidez. Observe, né, se nós compararmos, como já deu uma boa melhorada aqui no cabelo, em alguns detalhes da boca, cílios, enfim. Você pode trabalhar sombras ou realces, mas eu acho interessante você trabalhar só por aqui, porque aqui ele pega tudo. Então você determina qual a intensidade que você quer. Não vai exagerar, tá vendo que não fica bacana? Quantos pixels vai pegar? Então à medida que você aumenta a quantidade de pixels, os detalhes vão aparecendo mais. E você pode reduzir a intensidade desse filtro deslizando o botão reduzir ruído. O ruído é essas pipoquinhas, esses pontinhos que vão aparecendo na imagem. Ou use o bom senso. Vou zerar tudo aqui. Determine o raio, né? Geralmente 1 pixel está de bom tamanho. E a intensidade. E aí você percebe que há uma melhoria significativa na foto. Vou dar Ctrl Z que assim você percebe. Consegue ver? F12. Você pode também trabalhar com a nitidez usando a ferramenta nitidez. E aqui é interessante porque você ativa a ferramenta, né? Ela trabalha com pincel. Você determina uma resistência, geralmente baixa, e aí você vai passando na área que você quer melhorar o foco. Então às vezes é bem mais interessante você usar a ferramenta. Claro, lá no filtro tem uma série de controles, mas a ferramenta nitidez ela também resolve o assunto. E não há necessidade de seleção, depende da tua habilidade com o mouse. E não use valores altos, eu vou exagerar, porque aí você queima a imagem, né? Você tem que trabalhar de forma sutil. F12. Outro tipo de filtro que a gente pode usar é para fazer um desfoque, né? E também tem um monte de opções. Eu vou escolher aqui, desfoque gaussiano. Geralmente você não vai aplicar em toda a imagem. Existe um termo que chama profundidade de campo.
Então eu bati essa foto. Eu quero que a menina fique com mais destaque do que o menino. Então na câmera fotográfica eu regulo qual é a profundidade que a minha câmera vai ler a imagem. Então se eu determinar a distância entre a câmera e a menina, o foco principal será nela. A frente fica desfocada. E a mesma coisa dá para fazer, é o contrário, né? Eu foco o menino e desfoco a menina. Muito bem. Vou fazer uma seleção mais ou menos aqui, porque eu quero desfocar o menino. Shift F6. Vou colocar 30 de difusão, filtro, desfoque. 90% deles faz isso. Eu sugiro que você use esse aqui, ó, desfoque inteligente. E aí o que você faz? Você controla o raio, né? E a quantidade, né? A forma que você vai desfocar. Então, é muito alto, não fica legal. E aí a qualidade aqui eu sugiro também que você coloque alta. Então, quanto mais alta a qualidade, melhor é. Um outro que é simples e você pode também usar é o que eu tinha mostrado anteriormente, o desfoque gaussiano. Eu acho que ele é mais visível, né, o que você está fazendo. Aí eu desfoquei um pouquinho. Ok. Vou inverter a seleção, Ctrl Shift I, e vou aumentar o foco da menina. Filtro, tornar nítido, e aí posso usar aquela aplicação inteligente de nitidez. Vou colocar um pouquinho aqui. Deu uma estouradinha, vou reduzir o ruído. Ok. Ctrl D. Então olha que interessante, eu consigo dar mais ênfase para a menina. Eu tiro o menino do foco. F12. E aí você pode brincar com as ferramentas. Vou passar aqui no menino. Uma leve... Não, exagerei, ó. Tá muito alto isso aqui. Dá um F12 para zerar tudo. Então eu vou passar um pouco aqui no menino. Aí eu venho aqui e pego essa ferramenta desfoque. Que aí você também vai passando sobre a área e vai desfocando manualmente. Tá bom, não vai desfocar tanto também, senão vai borrar. Legal? Show, né? Eu gosto muito dessas ferramentas. Volto a frisar. Imagem sem foco não tem conserto, não tem milagre. Muito bem. Vou abrir uma outra foto aqui. Vou pegar essa foto tremida. Também é um tipo de imagem que dificilmente você vai conseguir um resultado excelente. Tremeu, não tem jeito, né? Mas eu tenho aqui, no tornar nítido, o redução de vibração. Geralmente é quando a gente treme, né? Deixa eu desligar isso daqui. Isso daqui. Aqui é quando eu quero determinar uma área. Eu quero fazer em toda a imagem. Então vamos zerar a coisa aqui. Essa é a imagem original. Aí eu vou determinar a quantidade de pixel. É sempre bom colocar uma suavização. E a supressão de artefato, que vai queimar outras áreas. Vai fazendo e vai percebendo se houve melhoria ou não. Mas é muito difícil você fazer com que uma foto dessa fique perfeita, porque sempre vão ficar esses rastros aqui. Legal, eu fiz,
E agora, como é que eu corrijo isso? Aí você pode usar o carimbo. Vou aumentar aqui um pouquinho. Alt. Para você que não tem muita prática, o ideal é selecionar aqui. Eu, como já tenho um pouquinho mais de prática, eu posso vir carimbando a área e reduzindo essas áreas que estão, como dizer assim, com esse rastro. Então você vai perceber que à medida que a gente vai evoluindo aqui no treinamento, começam a ocorrer combinações de ferramentas. E aí você tem que conhecer as ferramentas para ter um resultado satisfatório na imagem. Beleza? Muito bem. Não vou salvar. Essa foto está no seu banco de imagem, né? Aí eu tenho outro filtro interessante, que é o desfoque de movimento. Eu sugiro que use esse desfoque quando estiver trabalhando com camadas. Mas aqui a ideia é só apresentar para você como ele funciona. Estou aqui com a minha Chevrolet 3100, que é um clássico de 1954. Está paradinha. Eu quero simular que ela esteja em movimento. Então eu vou fazer uma seleção mais ou menos por aqui. Ok? Vou dar um Shift F6. Vou deixar 30, vamos ver o que acontece. Filtro, desfoque, desfoque de movimento. Olha que legal. Aí, ela está levemente inclinada. Então eu dou uma inclinadinha aqui, ó, tentando encontrar o ângulo dela. E aí, quanto maior for a distância, maior vai ser o desfoque. Agora, por que eu gosto de fazer isso quando eu trabalho com camada? Porque eu uso duas imagens. Eu faço o desfoque de movimento em cima e deixo a imagem original por baixo. Aí fica perfeito. Quando a gente for trabalhar com camada, fica tranquilo que eu vou voltar aqui. Beleza? É isso. Bem, aí nós temos uma série de filtros que eu já comentei com vocês, que não vou mostrar. Vamos abrir agora o arquivo, banco de imagens, pessoas. Deixa eu ver aqui uma imagem que eu possa trabalhar. Eu tinha uma mulher aqui nariguda. Eu tenho uma ferramenta que é utilizada para borrar, né, que fica aqui. Essa ferramenta, eu vou ampliar, ela trabalha com pincel, com resistência. Aí eu quero diminuir o nariz, eu quero tirar, na verdade, né, essa curva aqui do nariz. Então eu posso vir sutilmente e fazer essa correção. Só que não fica muito legal. Mas assim, por uma coisinha ou outra que você queira trabalhar, é possível. A ferramenta borrar, ela, na verdade, ela borra mesmo. Quando eu faço seleção de cabelos, um recurso que eu utilizo, né, que é impossível às vezes pegar o fio do cabelo, eu uso a ferramenta desfoque, coloco uma resistência, sei lá, de 30 e um pincel bem pequenininho. Vou ampliar um pouco. Uma resistência maior, senão você não vai conseguir ver. E aí eu puxo. Na verdade, vou botar 100, porque não está dando para ver. Ó, eu vou reconstruindo alguns fios de borda. Nós vamos ter um curso aqui na TV Ensinar que se chama Seleções Especiais. Existem várias técnicas de seleções e a gente vai aplicar de uma outra forma, uma forma assim, inédita, e vai trabalhar com camadas, enfim, é uma coisa bem bacana.
Mas por enquanto, a ferramenta borrar, dá para fazer isso aqui. Se eu colocar um valor aqui de, sei lá, 80, quando eu puxo, seria como se acabasse a tinta. Ó. Tá vendo? Ele fica bem mais natural. Vou fazer aqui para o rosto dela. Olha aí que legal. Ó. Mas você tem que ter uma habilidade com o mouse. Então eu uso a ferramenta borrar para isso. Fora disso, nenhuma outra aplicação. F12, botei o normal. Ctrl 0. Muito bem. Eu tenho um filtro que é bem mais interessante que a ferramenta borrar para esse tipo de correção, por exemplo, que eu fiz no nariz, que é o dissolver. Ele tem aqui uma série de ferramentas e trabalha com pincel. Então você sabe aumentar e diminuir pincel com colchete, né? Lembra? Abre colchete, fecha colchete. Olha que legal. Aqui eu faço uma correção bem mais natural do que a correção que eu havia efetuado com a ferramenta borrar. Sutilmente eu venho puxando a área, dá uma arrebitadinha no nariz dela. Legal, né? Muito bem. Então eu trabalho com o tamanho do pincel e com a pressão do pincel. Vamos restaurar tudo, voltar ao que era. Eu tenho aqui essas outras duas ferramentas. Ferramenta enrugar e ferramenta inchar. Na verdade, a primeira, olha o que ela faz. Eu vou clicando, ela vai encolhendo. Também é uma forma. E você gerencia o quê? O tamanho do pincel. Virou outra pessoa, né? Vamos restaurar tudo. A outra ferramenta, ela faz o contrário. Ela incha ou infla. Vou dar um clique aqui, ó. Dá para você fazer algumas brincadeiras malucas. Você já deve ter visto foto na internet com esse tipo de ação. Beleza? Muito bem, é divertido trabalhar com isso aqui. Aí você vai combinando as ferramentas e vai fazendo uma outra pessoa. Sabe para que eu gosto de usar isso aqui? Eu ilustro caricaturas. E eu acho legal pegar assim, os pontos principais, né, as características principais e brincar aqui com essa ferramenta. Vamos restaurar. Deixa eu dar uma deformada aqui e uma deformada aqui. Essa ferramenta seria uma ferramenta de desfazer. Então você vai clicando, ela vai desfazendo suavemente a ação que você fez anteriormente. Então, às vezes você exagera um pouquinho e aí você pode ir corrigindo lentamente. Bem bacana também. Essa ferramenta, eu nunca vi utilidade para ela. Ela se assemelha assim àquele reflexo daqueles espelhos de parque de diversão. Ela deforma. Eu não vi assim uma aplicação prática para ela. Ferramenta mãozinha já é conhecida sua, é para passear. Ferramenta lupa para ampliar ou para reduzir. Segura o Alt e vai reduzindo. Na prática, o que você pode fazer com essa ferramenta? Isso que é importante, né? Na prática. Sei lá, eu não gostei dessa minha modelo por causa desse narizinho aqui. Aí eu posso dar uma leve corrigida. Não, eu estou descaracterizando a pessoa, mas posso brincar com isso. Ah, a pessoa está muito séria.
Posso fazer ela sorrir um pouquinho, um sorriso de Mona Lisa. Sorrir ali, ó, tem que sorrir os olhos também. Então olha que legal. Ctrl Z, Ctrl Z. Olha a diferença que faz. Então essa ferramenta é bem melhor do que a ferramenta borrar. Muito bem, então eu sugiro que agora você teste, né, alguns filtros. Aliás, deixa eu falar de um aqui que às vezes é interessante você aplicar em algum tipo de trabalho, que é o efeito de iluminação. É um filtro pesadinho. Tirar o zoom aqui que fica melhor. O efeito de iluminação é como se eu tivesse um holofote, né, sobre a pessoa. Aí eu tenho o ponto de iluminação, eu posso escolher a cor que eu quero fazer o holofote. Então já deu uma diferença bem significativa. Vou botar um roxo aqui. E aí a borda, né, ela deu uma mudança tonal para a segunda cor. Brinca com ele também, fica bem legal. Vou fechar. Só pressionar ESC que ele fecha ou Enter para finalizar. E um outro também que às vezes é interessante usar, aqui nesse grupo de acabamento, reflexo de flash. Então às vezes você vai tirar uma foto, né? Por exemplo, fui no lugar errado. Aí eu quero dar um flash aqui. Ele inclusive faz a reflexão da luz. Isso aqui fica melhor na foto que tenha metal. Filtro, acabamento, reflexo de flash. E aí eu tenho algumas variações desse filtro. Por exemplo, esse aqui. Aí, por exemplo, eu bateu no brinco dela e pá, fiz um reflexo. Tranquilo? Os outros filtros vão brincando, testando e ver o que acontece. Esse filtro aqui é interessante, mas você tem que conhecer o que é Camera Raw. A gente vai ver isso em outro treinamento. Beleza? Então o filtro é o seguinte. Eu tenho aplicações de correção, né, que eu posso corrigir um pouco de foco, posso melhorar foco, eu posso desfocar, eu posso deformar a imagem ou corrigir alguns detalhes e posso fazer aplicações artísticas, como vocês já viram pela quantidade de filtros que eu tenho aqui. E é só clicar e ver o que acontece. Tranquilo? É isso aí. Divirta-se com os filtros. Próxima aula, camadas. Camadas, eu costumo dizer que a alma do Photoshop é dominar a seleção e dominar camadas. O resto é importante, mas não tão importante quanto seleções e camadas. Beleza? Até a próxima.